Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está assistindo, meus caros, tudo bem? Como vocês estão? Hoje é a última explicação e atividade e exercícios do bimestre. Então, semana que vem vocês vão ficar livres de história, que eu vou pegar para corrigir tudo. Corrigir tudo. Então, pode ficar tranquilo. Assim, é, o conteúdo dessa aula será sobre a ascensão da burguesia. Ou seja, quando a burguesia começa cada vez mais a ascender para conquistar o poder político e econômico na Europa, que começa no século XVII, avança no século XVIII e vai culminar na grande Revolução Industrial e Francesa. Mas esses dois temas será depois. Ou seja, o que a gente vai trabalhar nessa aula vai ser principalmente Revolução Inglesa, a primeira revolução burguesa, o Iluminismo e a independência dos Estados Unidos, também muitas vezes chamada de Revolução Americana. Revolução Americana. Ou seja, esse período do século, entre o século 17 e 18, que já vem dando passos no 16, né, mas é justamente o quê? Um período de grandes rupturas e transformações. Ou seja, as relações mercantis começam cada vez mais se generalizar, principalmente na Inglaterra. Ou seja, lembre-se, por que isso, essas relações? Porque no feudalismo, uma das características do feudalismo é a economia, os feudos eram autossuficientes, né? Ou seja, quase não existiam moedas. Então, cada vez mais relações mercantis de trocas de mercadoria, compra e venda, começam a se generalizar. Ou seja, basta lembrar que o açúcar produzido no Brasil não era para ficar no Brasil, era para ser vendido na Europa. Começa cada vez mais a se generalizar também o artesão e a manufatura. Ou seja, é um período, e é esse momento que a burguesia está ascendendo, ou seja, cada vez mais, pelo menos na Europa Ocidental, os requisitos feudais estão desaparecendo, os restos feudais de servidão e vassalagem, né, está desaparecendo. E o primeiro momento de Revolução Inglesa, porque quando a Revolução Inglesa, justamente quando a burguesia toma o poder político do Estado. Ou seja, essa Revolução Inglesa que vai ser uma mistura de caráter político, religioso e militar, que vai pôr fim ao absolutismo inglês. Basta lembrar, quando eu falo, lembra da centralização da monarquia? Ou seja, qual é a tragédia? Pegando, comparando Inglaterra e França, né? Na Idade Média, o, o rei, aquela quando vai existir o rei, que vai ser um rei que não vai ter até aquele o rei manda, mas não governa. Então, na França, essa figura vai ser muito fraca, mas quando ele tem poder, ele se torna muito forte, que vai ser o rei Luís, o absolutismo, o Estado sou eu. Na Inglaterra também, no período medieval, não vai ser tão fraco quanto na França, porém, nunca vai ter um poder total. Às vezes lembrar que já no século XIV, é, é imposto ao rei a Carta Magna. Ou seja, qualquer consulta que o rei for fazer vai ter que consultar o parlamento, né? Ou seja, é esse contexto que se dá o absurdo inglês nunca vai ser tão forte como foi na França ou outros países da Europa Ocidental. Ou seja, e o período auge do absolutismo inglês vai ser com o anglicanismo, com a invenção do anglicanismo, que vai ser o Henrique VIII, né? Do ato de supremacia, onde ele expropria, toma as terras da igreja, ou seja, um absolutismo tardio já. Na Inglaterra, cada vez mais começa o processo da manufatura inglesa, ou seja, que vai ser o germe da Revolução Industrial. Começa o cercamento das terras comunais,
ou seja, os camponeses começam cada vez mais a ser expulsos das terras para ser criado ovelhas. Para quê? Para ir trabalhar nas cidades, nos centros urbanos, nessas manufaturas, né? Ou seja, é tão violento isso, nunca é um movimento pacífico. Se a gente lê aquele As Viagens de Gulliver, nas viagens, cada lugar que ele para é uma crítica à Europa, um país da Europa, tudo. E tem um país lá que é justamente onde as ovelhas devoram homens. Ou seja, justamente isso, que não é que literalmente que o governo está preferindo criar ovelhas do que cuidar da sua população. E é isso mesmo. Ao mesmo tempo, tem o processo dos surgimentos do gentry, que não é mais aquela nobreza medieval, mas é uma nobreza que passa cada vez mais o caráter de mercantil, uma cabeça burguesa, e também os yeomans, né? Pequenos e médios proprietários. Esse é o contexto que se dá. Plano ideopolítico são conflitos religiosos, anglicanos, católicos, puritanos, ou seja, choque de guerras de religião, lembre-se disso, vai ser comum nesse momento da reforma protestante contra a reforma, né? E como eu falei, se o apogeu do iluminismo é com Henrique VIII, que ele criou o anglicanismo, a, a filha que vai assumir, né, a Rainha Elizabeth, vai ser chamada muitas vezes a Rainha Virgem, porque não se casou, é o fim da dinastia dos Tudors. Ou seja, ela morre, não deixa herdeiro, o parente mais próximo assume. Vai ser o escocês, o Stuart. É nesse momento que começa, inclusive, até a união para formar futuro Grã-Bretanha e futuro Reino Unido, né? Ou seja, a dinastia Stuart. O que vai ser essa dinastia Stuart? Né? Os Stuart, olhando para a Europa continental, a Inglaterra é uma ilha, né? Começa a ter aspiração também absolutista, né? Ou seja, querer aquela coisa, ser o Deus na Terra, ou seja, ser o Deus mandar e desmandar à vontade. Ou seja, esse é o contexto. Ou seja, quer ter pretensões absolutistas, começa a fazer perseguições de caráter religioso, como eu falei, é um período comum de guerras religiosas, aumento de impostos e cada vez mais, ou seja, se ele quer ser um rei absoluto, vai ter que fazer o quê? Cercear, controlar o parlamento. Aí entra em choque, porque o rei, na tradição, já tinha assinado a Carta Magna. Ou seja, ao querer controlar o parlamento inglês vai ser dividido em dois, né? Câmara dos Comuns, que é onde a burguesia fica, e a Câmara dos Lordes na nobreza. Ao querer controlar o parlamento, é o estopim do conflito, que chega até ponto em ponto que faz o quê? Cada um pega em armas para resolver essa situação. Guerra Civil. Ou Guerra Civil chamada Revolução Puritana. Puritana. Que é justamente o quê? Cada um forma um lado. O exército do rei e o exército do parlamento. Que quem vai administrar esse exército vai ser um cara chamado Oliver Cromwell. Que dá um salto qualitativo nas Forças Armadas, que vai se chamar muito de New Model Army, ou seja, é um novo exército de recrutamento, ou seja, que não é mais aquele exército de cavalaria medieval, ou seja, muda totalmente, ele dá isso. O exército do Cromwell vence, inclusive no conflito, o rei é condenado a e vai ser decapitado. Lembrando que ele é decapitado não apenas para o fim de uma era, mas por que é justamente isso? Para dividir as tropas reais, porque se você mata o rei, é uma técnica de combate. Você divide o campo inimigo. Você divide o campo inimigo para saber como será a sucessão da dinastia. Você divide, você quebra um pouco o campo inimigo. Esse é o Stuart, que é condenado à decapitação, né? Aqui nessa decapitação nós encontramos o corpo,
cabeça, pessoas em choque. Nossa, mataram o rei. Coitado. Mas ao mesmo tempo tem bastante gente comemorando, né? Ele velho, rei bom, rei morto, né? Ou seja, é essa situação. Opa. E esse é o Oliver Cromwell. Ou seja, ele é o líder da, da revolução que, com a decapitação do rei, se torna o governador da Inglaterra. Da Inglaterra. Ou seja, e a partir dele é criada a República de Cromwell. Ou seja, a partir desse momento, por quê? Começa a transição. A burguesia passa de vez a ter controle político, representação política. Porém, essa república, muitas vezes, igual os jacobinos, na França, vai ser muitas vezes chamado de porque ele vai concentrar o poder para si, né? Você vai ser muitas vezes, ele vai ser um ditador, tudo isso, mas passa a fazer perseguição a opositores. Para mim, é o período mais republicano da Inglaterra. Mas essa é a opinião do professor Pedro, né? É o período mais republicano. Não é... Ditador é rei. Ou seja, ele vai assentar as bases para a Inglaterra fazer sua revolução industrial, é ele que é o responsável, e consolidar a hegemonia britânica no século XIX. Que ele vai fazer o ato de navegação. O que é esse ato de navegação? Ou seja, a partir desse momento, as mercadorias vai ter que ser, só pode ocorrer por navios ingleses. Navios ingleses. Claro que tá porque quem era a senhora dos mares antes era a Holanda. Ou seja, que a Holanda não aceita, lógico que acontece, declara a guerra e a Marinha Britânica vence. E vence. Ou seja, a Marinha Britânica vai ser tão forte e ela vai se especializar tanto que até hoje é considerada uma das marinhas mais fortes do mundo. Se não for a mais forte, né? Ou seja, após a guerra, quebra a hegemonia holandesa e agora a Inglaterra passa a ser senhora dos mares. Passa a ter rota de mercadorias e, mais importante, também vai ter rota, vai controlar uma coisa que era o tráfico negreiro, o comércio de escravos. Ela que vai ser, ou seja, esse ato de navegação vai promover o quê? O crescimento econômico da Inglaterra. Crescimento, ou seja, para ela se tornar o país mais forte do mundo, a potência do mundo. Só que acontece uma situação. Cromwell morre, faleceu, e seu filho Richard não tem carisma, não tem habilidade, e aí vai ser deposto. E ao ser deposto, é restaurada a monarquia. Chama o filho do rei que foi decapitado. Nossa, deu branco aqui, perdão. Carlos. E restaura a monarquia. Que vai ter duas gerações. O Carlos II filho e o Jaime II, ou James II também. Ou seja, quais serão as características desse período, né? São reis anglicanos, mas pró-católico. Porém, como eu vi, rei quer fazer o quê? Restabelecer o absolutismo. Ou seja, quer ser rei, ou seja, novamente passa a ter conflitos entre o rei e o parlamento. Nessa situação, diante disso, o parlamento, porque vai ser um movimento burguês, o parlamento oferece a Guilherme de Orange, que ele era casado com a Maria, filha do James II, oferece a coroa para ele se tornar, em troca de ter um parlamento livre. Ou seja, inclusive deve assinar isso. E ele aceita. E com a força das armas do exército, do parlamento, fazem isso. Jaime recua, não aceita entrar em conflito e sobe ao trono Guilherme de Orange. Por que vai ser chamado Revolução Gloriosa? Porque não teve nenhum derramamento de sangue.
Ou seja, por isso que tem esse nome. Ou seja, e o Guilherme, o rei Guilherme, assina o Bill of Rights, a Declaração dos Direitos. Quando vocês forem ver em sociologia, tudo isso, direitos humanos, na história dos direitos humanos, muitas vezes fala que esse é o primeiro pontapé para os direitos humanos. Os direitos humanos. Bill of Rights, que é justamente o quê? Quem controla a vida econômica, política, as decisões, impostos, etc., é o parlamento. O rei é uma figura representativa agora. Tem que dar liberdades individuais, civil, religioso, etc. E marca, como eu falei, o fim do absolutismo na Inglaterra. Ou seja, a rainha hoje é uma figura apenas representativa. Ela não dá as cartas no poder inglês hoje. Ou seja, a rainha Elizabeth hoje é só isso, assim, não tem isso. Ou seja, lembrando que essas declarações de direitos é muito censitária ainda, ou seja, é para homens burgueses, proprietários, ou seja, mulher ainda não pode participar do parlamento, ou seja, a mulher não tem direito, ou seja, ainda é bem censitário. Ou seja, mas essas raízes desse contexto. Ou seja, Revolução Gloriosa, ou seja, tem uma monarquia, uma monarquia parlamentar que o rei tem que se submeter ao parlamento. Ou seja, mas a partir desse momento aqui, a Inglaterra é burguesa. Inclusive a nobreza, lembra que eu falei? A nobreza também tem pensamento burguês. Ou seja, esse é o primeiro ato da Revolução burguesa. Influenciou tanto que vai influenciar outros movimentos. Esse aqui é o Guilherme de Orange e essa aqui é uma imagem da Bill of Rights. Um filme que fala dessa guerra civil que impactou tanto. Estima-se que mais de 10% da população adulta morre na guerra civil, lá do Cromwell, né? Aí você entende o contexto do Hobbes, quando ele fala o homem é o lobo do próprio homem, que ele está escrevendo o Leviatã no meio da guerra civil. Você entende esse contexto. Você entende? Só que ele vai defender o rei, né? O rei. Certo. Depois da Revolução Inglesa, que influenciou tanto, surge o primeiro vem a vida prática, depois as ideias, né? Veio o movimento intelectual, o iluminismo, ou seja, é um movimento de caráter de pessoas ligadas à burguesia, querendo dar uma explicação de ordem racional para o mundo. E mais, eles querem não só explicar, eles querem transformar. Por que o iluminismo? Porque vem da palavra luz. Luz é a filosofia, a ciência e a razão. Ou seja, a luz deve iluminar os homens. Quem são as trevas? Se a luz tem o oposto, né? Luz, trevas. É o quê? São as figuras do antigo regime. A igreja e o absolutismo, o poder do rei. Porque justamente que história é essa de um cara se dizer representante de Deus na terra arbitrar a vida dos homens? Ou seja, o rei. E a igreja? Coisa é essa você querer impor a sua religião para mim na escola? Meu, cada escola, a religião é uma coisa de âmbito privado. Ou seja, surge nesse contexto. Ou seja, uma das para entender o que é esse iluminismo, justamente isso, tem o Kant, que ele é a síntese final. Ele vai escrever só no finalzinho do século XVIII. Mas ele é um dos representantes do iluminismo, mas ele é a síntese final que ele vai falar. É um texto dele, fácil de encontrar na internet, resposta à pergunta: o que é o iluminismo? E ele vai defender isso.
O iluminismo representa a saída dos seres humanos de sua tutelagem que estes mesmos se impuseram a si. Os tutelados são aqueles que se encontram incapazes de fazer uso da sua própria razão, independente da direção de outro. Ou seja, eu não penso ainda por mim mesmo. Eu preciso de alguém para direcionar o que fazer, o que pensar, tudo. Por isso que ele fala, sapere audem. Tenha coragem de fazer uso da sua própria razão. Ou seja, é você pensar, refletir, ler, estudar. Esse é o lema do iluminismo. É um período que vai ser compreendido em 1600, originário, antes do iluminismo, que vai ser praticamente o século XVIII, que é influenciado por pensadores desse período, 750 a 1700, né? Descartes, Spinoza, Locke e Newton, né? Descartes é aquele cara que vai falar, penso, logo existo. Ele vai falar que vou duvidar de tudo até que eu possa encontrar a verdade. Ou seja, ele vai falar, temos que duvidar de tudo, de todas as coisas que chegam até nós, porque os nossos sentidos, Descartes fala muito, nos enganam. Nos enganam. É, o Spinoza, por que é importante isso? Porque ele não é um ateu, mas ele vai dar brechas futuras, porque ele vai falar isso, que não precisamos de uma transcendência. Ou seja, tudo está na natureza, bastamos investigá-la. Por isso que ele vai, inclusive, falar que Deus é natureza, Deus não é transcendente. O Locke é importante porque ele está escrevendo no finalzinho da Revolução Gloriosa e ele que vai ser um dos que vão influenciar a própria Bill of Rights, os direitos humanos, a Declaração dos Direitos. E ele vai ser um dos pais do liberalismo, ou seja, de liberdade individual, tudo isso. Mas é um cara extremamente ainda aristocrata oligarca, ou seja, diferente dos próximos que a gente vê. E o Newton, que ele vai falar justamente que se as coisas estão na natureza, então vamos matematizá-las. Ele vai buscar encontrar quais são as forças que regem também na natureza. Ou seja, lembre-se, nenhum desses caras é ateu. Nenhum desses caras é ateu. Ou seja, o ateísmo só vai ser vitorioso a partir do materialismo francês e com Darwin. Né? Mas o Newton acho que tem a melhor resposta para explicar Deus e os milagres é dele. Eu acho genial. Newton falava, meus caros, que Deus, quando criou a natureza, ele criou o mundo de tal forma e de tal ordem que ele mesmo, Deus, se ele for intervir, ele vai ter que respeitar as próprias leis da natureza. Ou seja, eu acho isso uma coisa fantástica, que é o milagre, né? O que é o milagre? Você romper com as leis da natureza. Se não fazer, todo mundo transformava água em vinho, voava, soltava raio, ou seja, o milagre é justamente você romper com as leis da natureza. Eu acho genial essa frase, eu acho genial, ou seja, é você explicar o milagre, quando alguém consegue romper. Mas aí tá, são figuras que influenciaram. Mas o apogeu do iluminismo é a França, com a figura de Montesquieu, Voltaire, D'Alembert, Rousseau e Diderot. Todos esses são figuras importantíssimas do iluminismo, da filosofia e da história. Assim. A gente vai entender por que vão surgir essas figuras. Você vê, o Montesquieu, ele vai ser aquela figura que vai ser criar os três poderes, ou seja, não pode ter concentração, os três poderes, sabe? Legislativo, judiciário, executivo. O Voltaire tem aquela famosa frase, não é à toa que tem um livro, carta sobre a tolerância, ou seja, que todos eles vão ser muito perseguidos, porque criticavam os dois poderes do antigo regime, que é a igreja e a monarquia. Ele vai ser aquele cara famoso que vai dizer que não concordo com uma só palavra que dissesse, mas defenderei até a morte, porque você tem o direito de dizê-la. Você, D'Alembert, Diderot são aqueles caras que vão ser depois vão
desenvolver a enciclopédia, que a gente vai falar também, mas Diderot fez muitas peças teatrais, tudo isso. Genial. O único desses que vai se declarar ateu é o Diderot. Os outros que se declarou publicamente, os outros não, nunca falaram tudo. E o Rousseau é outro, uma figura genial, que ele é o mais radical de todos. Mais radical, o democrata radical, que o poder tem que estar no povo. Ele, inclusive, ele já critica a ideia de parlamento e congresso, porque ele vai falar que o congresso, os três poderes chega a ter vida própria, que passa a ser um bando de cretinos atuando, porque passa a atuar nos próprios interesses. Ou seja, um pensador radical, o poder tem que ser do povo. E ele já critica que, ele que fala, o homem é bom, mas a sociedade o corrompe. Ele já consegue identificar é, é, o mal da sociedade. Não é à toa que o Rousseau vai influenciar muito os jacobinos e os primeiros socialistas franceses, aqueles chamados socialistas utópicos, Babeuf, ou seja, justamente pela radicalidade dele. Ele vai falar o que é o mal da sociedade? É a propriedade. A propriedade, que é hoje a propriedade privada, né? Que dá muita brecha, né? Pode ser desde a sua casa, seu carro, tudo isso, né? Mas para esses pensadores, basicamente, até o Rousseau vai falar justamente isso no livro dele, o discurso sobre a origem da desigualdade entre os homens, e ele vai falar justamente aqui. Aquele homem que cercou um pedaço de terra e disse que era seu, esse é o fundador da sociedade, que é a propriedade privada. Propriedade privada. Por que eu chamo propriedade privada? Que a gente vai falar da fisiocracia, né? Porque propriedade privada, todos os grandes pensadores, depois da Breve, porque pode ser sua casa, seu carro, minha casa, não sei, mas propriedade de casa geralmente está relacionada com propriedade da riqueza social. Ou seja, quem produz a riqueza. Gente que tem propriedade da riqueza social consegue ter gente que não tem. Ou seja, é isso. São esses grandes pensadores do iluminismo francês. Ou seja, como eu falei, não basta apenas pensar, eles queriam ter propostas, por isso que eles foram perseguidos. Ou seja, como eu falei, a ideia de um governo civil, ou seja, que lá vem lá desde o Montesquieu, ou seja, legislativo, judiciário, executivo. A proposta de que a escola, a educação tem que ser laica, e o Estado também deve ser laico, ou seja, o Estado não deve promulgar, ou seja, declarar religião, porque qual é o problema? Se o Estado se declara religioso, ele começa a perseguir quem não tem a religião. E todas essas ideias que eu falei, governo civil, educação estadual, vai estar na criação da enciclopédia, que é justamente o quê? Que vai ser na figura do Diderot, que é esse cara aqui, que qual é a proposta, junto com o D'Alembert? É reunir todo o conhecimento que eles conseguem lá e escrever verbetes para divulgar. O que é ciência, o que é mecânica, o que é natureza, o que é política, o que é arte, o que é música, etc, etc. E vai escrever. Todos esses pensadores contribuíram, escreveram verbetes, Rousseau, tudo isso. E recentemente, está aqui, foi reunida, traduzida pela editora Unesp. Pena que é cara, né? Livros nesse Brasil, como dizia Eduardo Galeano. Não precisa censurar livros, os preços já fazem isso, né? Os preços já fazem isso na América Latina. Foi recentemente traduzida essa enciclopédia para o português. Hoje está acessível de querer, quem tiver problema infelizmente é caro, mas é justamente para divulgar esse conhecimento para os homens. Ou seja, a luz, né? Ter conhecimento, né? Você não são palavras de origem nesse contexto. Professor, aquele que professa conhecimento, e aluno, né? Lembra que fala de luz? Luz. Aluno é aquele. É negativo, prefixo negativo. Ou seja, aluno, ou seja, sem luz. Ou seja, o professor vai fazer aí. Essa surge nesse contexto também.
nesse contexto também, meus alunos. Que hoje é falso. Todos têm conhecimento, todos carregam dentro de si de conhecimento, como diria Vygotsky, porque pela linguagem a gente absorve a própria cultura que nos cerca. Então, essa ideia é falsa, que vocês não têm conhecimento, isso é falso hoje. E nesse contexto, uma corrente que vai surgir no iluminismo vai ser o próprio liberalismo, que só vai se consolidar no século XIX com a hegemonia inglesa e depois Estados Unidos, né? No século XX. Mas é uma corrente que vai defender defesa do individualismo, liberdades civis, liberdade religiosa, liberdade de expressão e principalmente na propriedade privada. Liberdade, como eu falei, principalmente a propriedade privada da riqueza social. O que é essa riqueza social? Terra, indústria, banco, ou seja, não é geralmente, claro que vai defender a sua propriedade de caráter individual, casa, carro, etc. Mas quando teorizam, geralmente está tendo isso em mente, na defesa da propriedade privada, isso aí. E faz apologia da liberdade econômica, né? Que é laissez-faire, laissez-passer, le monde va luminer. Será que falei certo? Que é justamente o que? Deixe-me fazer, ou seja, deixe-me produzir, deixe-me passar, ou seja, deixe-me vender, comercializar. O mundo caminha por si mesmo. A ideia que é do livre mercado, que um cara vai ter Adam Smith, que o mercado é tão perfeito que a compra e venda de mercadorias é tão perfeita que não precisa de nenhuma interferência do Estado. Justamente que está no contexto que tinha um rei, etc., que o rei taxava, cobrava impostos, etc. Ou seja, que permanece até hoje. E permanece até hoje essa concepção que o livre mercado é tão perfeito que ele regula toda a sociedade. E nesse contexto, gente se defende até hoje, mesmo com experiência de crise de 29, atual crise que a gente está vivendo, tem gente que, que defende isso, né? Defende isso. E duas escolas do liberalismo, que uma vai anteceder o liberalismo, que vai influenciar muito o liberalismo econômico. O termo correto seria liberalismo econômico. A fisiocracia e o próprio liberalismo. Porque os fisiocratas vão influenciar, porque aquela frase laissez-faire, laissez-passer é uma frase que vem dos fisiocratas. Só que os liberais ingleses vão repetir. Mas a fisiocracia e o liberalismo, qual é a diferença? A fisiocracia surge na França, liberalismo na Inglaterra. Como vai o John Locke, que eu falei lá, e o Adam Smith. Qual é o ponto de diferença deles? Que para os fisiocratas, a produção de riqueza é a agricultura. Não é que a palavra fisio quer dizer terra, natureza. Cracia é poder, riqueza, né? Fisiocracia. Isso é compreensível, porque a França é um país essencialmente agrário. Essencialmente agrário. Para a Inglaterra, não. Como a Inglaterra estava avançando na manufatura e fazendo a grande indústria, o Smith fala: não. Ele começa o livro dele, A Riqueza das Nações, justamente falando da indústria, de uma fábrica de alfinetes. Ou seja, é a indústria que produz mais riqueza. E ele venceu. Por quê? Porque a indústria produz máquina, tudo, e ele vai ver o que? A maquinização do campo, ou seja, a criação de produtos químicos para o campo, etc. Tudo isso nessa corrente, né? Estou aqui permanece chamado liberalismo, mas ninguém mais fala, sou fisiocrata, né? Mas a fisiocracia vai perdurar bastante na história, porque, igual, todo o século XIX, na América Latina, por exemplo, vai ter muitos fisiocratas nessa concepção de vocação agrária da América Latina, vocação agrária no Brasil, muitos fisiocratas ainda. Mas hoje quase ninguém se diz sou um fisiocrata, não, mas você vai ver, vai ser muito, um país agrário, a fisiocracia vai ser muito forte. Vai ter os despotismos esclarecidos, que são 10, que é o rei. A gente pode falar que é o rei cagão.
O rei que está com medo da radicalização que influencia toda a sociedade, esse rei faz o que? Passa a aderir princípios iluministas. Constrói escolas, reforma cidades, começa inclusive a fazer algo que é muito importante, impostos sobre a igreja, sobre o clero, fim da tortura, ou seja, são essas características do despotismo esclarecido, né? Que vão ser em alguns representantes na Rússia, na Áustria, em Portugal. Agora, o último ponto nosso é a independência dos Estados Unidos, que também a Revolução Americana, um outro salto qualitativo da ascensão da burguesia. Da ascensão da burguesia. Ou seja, o que vai ser essa independência? Vamos ver aí. Primeiro, a formação histórica dos Estados Unidos. Nas grandes navegações, a Inglaterra, como eu falei, tem um absolutismo tardio, né? Ou seja, é um dos últimos países a se lançar ao mar. A se lançar ao mar. E quando se lança ao mar, vai ficar com uma parte, da América do Norte, que vai ocupar, que vão ser chamados, que depois vai ser dividido pela administração da coroa de 13 colônias e algumas ilhas no Caribe. Essa é a colonização inglesa nas Américas. E isso vai ser dividido, ou seja, colônias do norte e colônias do sul. Quais são as colônias do sul? Vai ser muito, muito parecido com o Brasil, inclusive, América Latina, né? Que é o sistema de plantation, ou colônias de exploração, que é grandes propriedades, grandes fazendas, monocultura, se produzir um único produto que vai ser, no início, o tabaco, depois vai ser o algodão, e larga mão de obra escrava, de origem africana também. Nas colônias do norte, a gente vê aqui essa divisão, é o oposto, porque vai ter um clima muito parecido com a Inglaterra, pequenas propriedades, policultura, planta-se vários produtos, mão de obra livre, claro que vai ter alguns escravos, mas a hegemonia é mão de obra livre, vai ter o desenvolvimento do artesanato e da manufatura, que a manufatura é a possibilidade de criar a indústria. Qual é a principal característica dessas colônias? De ambas, inclusive. É o alto grau de autonomia, porque a Inglaterra ainda não estava muito interessado nelas. Estavam as pérolas da coroa inglesa era o Caribe, Jamaica, Trinidad e Tobago, etc. Porque produção de açúcar eram as pérolas da coroa, né? Isso vai mudar conforme no século XVIII a Inglaterra vai se industrializando. Por quê? Porque quer ter um escoamento para o seu mercado. Começam as primeiras tensões. O que é isso? A primeira forma vai ser a Guerra de 7 Anos entre Inglaterra e França. A Inglaterra vence e toma o Canadá da França. O Canadá era propriedade da França. Só que não vai ser de graça. O que acontece? É uma guerra que acaba com os cofres da coroa inglesa. E muito colono americano lutou nessa guerra. O que a Inglaterra começa a fazer para recuperar o dinheiro no cofre? É aumento de impostos. Lei do açúcar, ou seja, se os Estados Unidos quiser comprar açúcar, vai ter que comprar de navios ingleses, preferencialmente de produção inglesa, da Jamaica, como eu falei. Se ele quiser pegar de um outro açúcar de outro lugar, vai ter que pagar uma taxa maior. Lei do selo, ou seja,
mercadorias, cards, etc., vai ter que ter o selo inglês. Depois a própria lei do chá também. Ou seja, em retaliação a essa lei, os americanos fazem o Boston Tea Party, que, ou seja, durante esse um período, os americanos se fantasiam de índio, entram em navios que carregavam chá, navios ingleses, explodem. Ou seja, explodem navios ingleses. Em retaliação a isso, a coroa vem com muito mais que é chamado leis intoleráveis, mais retaliação, mais impostos, etc., até que se torna ingovernável. Vai exigir a ruptura, a guerra de independência, que vai ser em momentos, né? Ou seja, o primeiro momento quando as 13 colônias, os representantes das 13 colônias se reúnem na Filadélfia. O que acontece? No primeiro ano fica um impasse, não sabe o que fazer, ou seja, o que fazer, não sabemos. Na segunda reunião, no ano seguinte, no segundo congresso da Filadélfia, os americanos vão, não tem como, vão ter que romper com a coroa inglesa, com a metrópole. E no ano seguinte, eles declaram guerra e fazem uma declaração da independência que vai ser escrita, vai ser o Thomas Jefferson. Mas você vê como essas rupturas, não é ponto final, começa não. Hoje tem diários do Thomas Jefferson que até 1783 você vê o reconhecimento da independência, ou seja, 7 anos depois da Guerra da Independência, declaração, o Jefferson ainda tinha esperança nos diários pessoais de normalizar, ou seja, não tinha mais como, né? Mas você vê, ele não queria a ruptura ainda, não. Foi meio que no movimento sendo jogado, ó, vai, vamos. E essa Guerra da Independência começa a partir de 1700, que era a primeira declaração, que vai ser muito influenciada pelo Iluminismo e pela Revolução Gloriosa. Assim, muito declarado. E diante disso, os Estados Unidos vencem. Em 1783, no tratado na França, né, a Inglaterra reconhece a independência dos Estados Unidos, ou seja, os Estados Unidos vai ser o primeiro país das Américas, é a primeira colônia que rompe com a sua metrópole, que rompe com a coroa, né? Na Guerra de Independência vai ter figuras importantes. Essa aqui que estamos vendo, o primeiro vai ser o George Washington, fazendeiro da Virgínia, que lidera as tropas americanas. Ele que vai ser um general militar. Diante disso, ele vai ser o primeiro presidente, eleito como primeiro presidente dos Estados Unidos, George Washington. Depois tem aqui duas figuras importantes, como eu falei, Benjamin Franklin, que ele viveu muito tempo em Paris, então ele foi muito influenciado pelas ideias iluministas. A Declaração da Independência é muito influenciada, ele tem um impacto. E esse outro aqui que a gente está vendo é o Thomas Jefferson, também que vai ser o terceiro presidente dos Estados Unidos e ele que faz a redação da Declaração da Independência, ou seja, é muito influenciado por pensadores da vindo da Europa, ou seja, você vê esse contexto todo da guerra. E é feita a Constituição também nesse período. Quais são as características dos Estados Unidos? Na forma, uma república federativa. Por isso que não eram 13 colônias, conseguiram a independência, surgiram o quê? 13 estados. Por isso que foi chamado Estados Unidos da América. É um país que nasce sem nome, né? Estados Unidos da América. É um país que nasce sem nome, né? Mas é uma república federativa, ou seja, os estados têm autonomia, divisão de poderes, ou seja, legislativo, executivo e judiciário, né? Também vai ter a mesma coisa, direito à liberdade, igualdade, à propriedade privada, porém é extremamente censitária, não é democrática. Eles vão se achar democráticos, mas não são, né?
Porque mulheres, negros e índios sem direitos civis e políticos. Inclusive, vai ter a manutenção da escravidão. Ou seja, não é à toa que isso futuramente vai fazer chamado, muita gente aponta como a Revolução Americana 2.0, por causa da manutenção da escravidão. Não consegue ser resolvida. Porque os estados do sul vão manter a escravidão, os escravos do norte, como eu falei, não tem escravo, então vai continuar. Vai ser isso, vai ser a defesa da. Porque começa um debate que vai permear durante muito tempo. Meu, o escravo, ele é uma pessoa ou uma propriedade? Ele vai ter esses debates lá. E, e a influência, os Estados Unidos vai influenciar porque vai ser a primeira ruptura com o antigo sistema colonial. É o primeiro país que surge nas Américas. As Américas era toda colônia da Europa. Primeiro movimento prático do iluminismo, né? Você vê o primeiro movimento prático do iluminismo, que vai influenciar depois, logo a própria Revolução Francesa. Os franceses falam: nossa, o que a gente escreveu lá deu certo. Começa a surgir isso, né? E também, como ser o primeiro país das Américas a surgir, vai influenciar também os movimentos de libertação nacional da América Latina. Ou seja, independência Brasil, México, Argentina, Colômbia, ou seja, vai influenciar muito. Inclusive, um dos nomes que o Brasil vai ter vai ser o quê? Estados Unidos do Brasil. Olha só. E é isso, meus caros. Encerramos por aqui. Você vê como a história é rasgada nessas contradições, novamente. E, como eu falei, próxima aula vai ter atividade de tudo isso, porque vai ser para só corrigir, que já é bastante coisa. Então, vocês vão ficar um pouco, podem ficar descansando. Tá bom? Espero que estejam todos bem, vocês e suas famílias. Beijos e abraços. Tchau, tchau.